Recomeço. A história de esperança de Helena Ferreira. Me chamo Helena Ferreira Oliveira. Se você está ouvindo esta narrativa agora, saiba que ela transcende a tristeza. É uma jornada sobre resiliência, sobre como reconstruímos nossa existência com os fragmentos que nos restam quando parece que tudo desmoronou. Nasci em 1946, numa pequena comunidade escondida no interior do Maranhão, chamada Santo Antônio dos Ribeiros, terra de águas calmas, vegetação abundante e uma tranquilidade quebrada apenas pelos sons dos pássaros e pelos chamados das parteiras trazendo novas vidas ao mundo. Era um pedacinho do Brasil esquecido pelo progresso, mas repleto de pessoas com corações generosos. Cresci numa casinha simples de taipa, com piso de terra batida e aroma de café fresco pela manhã. Meu pai trabalhava com pesca e cultivo de mandioca, um homem reservado, de poucas palavras e mãos calejadas pelo trabalho árduo. Minha mãe, Dona Celina, era completamente diferente, calorosa, sábia, com um olhar que parecia enxergar além do horizonte. Porém, quem verdadeiramente moldou minha perspectiva de vida foi minha avó materna, Dona Josefa, uma parteira tradicional da região. Com ela, aprendi a escutar o corpo, a respeitar os ciclos naturais e a reconhecer a potência que emerge quando mulheres se reúnem para compartilhar sabedoria. Antes de continuar esta narrativa, se puder, clique no botão de inscrição aqui do canal. É apenas um toque na tela, mas para mim representa um gesto de acolhimento. E se essa história tocar seu coração, fique até o final. Nos encontraremos lá. Desde criança, eu apreciava observar o mundo ao meu redor em silêncio. Acompanhava minha avó preparando chás medicinais, abençoando ventres, murmurando antigas orações. Era como se ela mantivesse uma conexão profunda com as forças da natureza. Quando completei aproximadamente 10 anos, presenciei meu primeiro nascimento. Aconteceu numa rede suspensa entre dois troncos, a mulher em trabalho de parto respirando profundamente, apertando um pedaço de pano, enquanto minha avó permanecia ali, serena e forte como uma árvore centenária. A criança chegou ao mundo com um choro vigoroso, e eu também derramei lágrimas. Naquele momento, soube que desejava ser enfermeira, queria estudar, compreender cientificamente tudo aquilo que minha avó realizava por conhecimento ancestral. Mas o destino às vezes nos surpreende com caminhos inesperados. Logo, aos 15 anos, meu coração se encantou por um rapaz chamado Renato, filho do fazendeiro mais influente da região, educado, atraente e com um jeito especial com as palavras. Ele me notou primeiro na feira, quando comprava farinha com minha mãe. Depois, começou a aparecer nas proximidades do rio onde eu lavava roupas. Era gentil, respeitoso e me fazia sentir valorizada num mundo onde raramente alguém me olhava com verdadeira consideração. Nos encontrávamos discretamente, longe dos olhares alheios. Foi intenso, foi profundo e foi desorientador. Eu mal compreendia o que era o amor e já carregava uma vida dentro de mim. Quando contei a ele, seu rosto empalideceu. Disse que me amava, mas que seu pai jamais aceitaria nossa união. Como era de se esperar, no dia seguinte, Renato foi enviado para a capital e eu fui confrontada pela minha família. Meu pai declarou: "Agora você é uma mulher adulta, siga seu caminho como tal." Minha mãe tentou interceder, chorou, implorou, mas foi em vão. Recordo-me perfeitamente daquela cena. A pequena mala de palha aos meus pés, o céu carregado de nuvens e meu coração mais pesado que meu próprio corpo. Foi nesse momento que compreendi a face mais dura da realidade. A salvação veio através de outra mulher. Dona Sebastiana, que sustentava seus 4 filhos lavando roupa para as famílias mais abastadas, me ofereceu abrigo. Sua casa era pequena, com espaço limitado, mas me acolheu como se eu fosse sua própria filha. Comecei a trabalhar ao lado dela, lavando, torcendo, carregando bacias pesadas na cabeça enquanto minha barriga crescia cada dia mais. Os meses passaram lentamente, os dias eram escaldantes, e as noites repletas de questionamentos sem respostas. Como seria o nascimento? Seria muito doloroso? E o bebê? E se eu não conseguisse cuidar adequadamente?
Foi numa manhã comum que as primeiras contrações começaram. Uma dor aguda nas costas, seguida por uma pressão intensa no ventre, como se meu corpo soubesse que era o momento. Mas ainda faltavam semanas para a data prevista. Sebastiana, experiente como era, percebeu que algo não estava como deveria. Me levou rapidamente ao pequeno hospital municipal, aquele mesmo onde eu sonhava um dia trabalhar como profissional. Entrei lá vestindo uma camisola desgastada, suando, amedrontada. Não imaginava que aquela seria a experiência mais desafiadora da minha existência. Fui atendida por um médico recém-chegado à cidade. Seu nome era Dr. Ricardo Monteiro. Elegante, usando óculos finos e com uma maneira de falar que impressionava a todos. Diziam que havia estudado no exterior, que era extremamente competente. Porém, o que ninguém sabia, ou fingia não perceber, era que por trás daquela aparência respeitável escondia-se uma pessoa de conduta questionável. O parto foi complexo, isso eu me lembro claramente. As dores aumentavam como ondas do mar, cada vez mais intensas. Depois, perdi a consciência. Quando despertei, estava sozinha num quarto frio, com uma sensação de vazio inexplicável. Perguntei sobre minha filha. Informaram-me que ela havia sido transferida para a capital, que necessitava de cuidados especializados, mas não me permitiram vê-la nem por um instante. Dias depois, apareceu uma senhora de aparência formal e olhar apressado. Apresentou-se como assistente social. Chegou com documentos, termos técnicos e um discurso que parecia decorado. Você não tem condições adequadas. É pelo bem-estar da criança. Eu mal conseguia compreender o que estava acontecendo. Minha educação formal era limitada. Estava fragilizada, com o corpo dolorido e o coração partido. Ela me estendeu uma caneta e indicou onde eu deveria assinar. E eu assinei. Assinei sem compreender que naquele momento estava cedendo os direitos sobre minha própria filha. Nunca mais a vi. Restou apenas a ausência. Uma ausência que não tinha nome nem fim. Retornei para a casa de Dona Sebastiana com o corpo ferido e o olhar perdido. Ninguém compreendia completamente o que havia acontecido, e eu também não conseguia explicar. Foi nesse silêncio que comecei a me transformar. A indignação se converteu em determinação. Decidi que nunca mais seria tratada como invisível, que retornaria àquele hospital, não mais como paciente, mas como profissional. Faria tudo ao meu alcance para descobrir a verdade e para garantir que nenhuma outra mulher passasse pela mesma experiência que eu. Esse foi o ponto de partida, o início de tudo, a dor que me impulsionou adiante. Mesmo sem saber o que o futuro reservava, mesmo com receio, segui em frente, porque às vezes o que nos resta é apenas isso, seguir e transformar nossa dor em propósito. A ausência da minha filha não se amenizava com o passar do tempo. O tempo, na verdade, não curava coisa alguma. Apenas empurrava os dias para frente, como quem arrasta um fardo pesado por uma estrada interminável. Voltei do hospital de cabeça baixa, carregando um corpo que ainda parecia grávido de saudade e um coração despedaçado. Dona Sebastiana me recebeu novamente, sem fazer perguntas, apenas colocou água para ferver, preparou um mingau consistente de milho e me cobriu com uma colcha de retalhos coloridos. Era sua maneira silenciosa de dizer: você permanece viva e isso tem importância. Nas semanas subsequentes, meu corpo foi se recuperando gradualmente, mas interiormente eu continuava desmoronando. Sentia dores inexplicáveis, profundas, que não se justificavam apenas por questões físicas. Havia algo que não se encaixava, como se minha integridade tivesse sido violada de maneira invisível. Eu não compreendia completamente, não encontrava palavras adequadas, não tinha coragem de compartilhar com ninguém. E, pior ainda, ninguém questionava. Naquela época, mulher que expressava descontentamento era considerada ingrata, mulher que chorava era vista como fraca, e mulher sozinha, essa já carregava o estigma de ser responsabilizada por todas as adversidades. Permaneci meses sem conseguir me aproximar da margem do rio, sentindo uma angústia sufocante no peito.
Temia que as águas levassem o pouco que restava de mim, mas Dona Sebastiana não permitia que eu me isolasse. Me atribuía tarefas simples, falava com firmeza: levante, menina, você ainda tem muito caminho pela frente. Comecei a varrer o chão, a preparar refeições, a lavar roupas novamente, e com o tempo fui recuperando minha essência. Cada lençol torcido representava uma lágrima que eu expulsava de dentro para fora. Cada panela que eu esfregava simbolizava uma lembrança que eu tentava deixar no passado. Foi em um desses dias cinzentos, enquanto eu esfregava uma camisa manchada de barro, que ouvi no rádio o anúncio que transformaria minha trajetória: um curso por correspondência para a formação de técnicas em enfermagem. Era necessário saber ler e escrever com desenvoltura. Eu não possuía essas habilidades plenamente desenvolvidas, mas desejava adquiri-las. Era como se aquela voz no rádio estivesse se dirigindo especificamente a mim. Busquei informações, realizei minha inscrição, obtive livros usados na escola da igreja local, solicitei orientação a um professor aposentado que residia nas proximidades. Estudei durante as noites à luz de lamparina, com os olhos cansados, mas o espírito revigorado. Pela primeira vez em anos, eu tinha um objetivo concreto. O tempo transcorreu. Foram quase 5 anos divididos entre estudos, trabalho e reflexão silenciosa. Não mencionava o hospital, não falava sobre o médico, não comentava sobre minha filha. Era como se tivesse guardado todas essas lembranças em um compartimento fechado dentro de mim. Mas todo espaço fechado começa a deteriorar-se se não abrirmos uma janela para renovação. E um dia essa janela se abriu. Fui aprovada. Tornei-me técnica em enfermagem. Recebi meu diploma com as mãos trêmulas, como quem segura uma preciosidade inestimável. Chorei sozinha no banheiro de uma instituição pública. Foi a primeira vez que chorei de felicidade em muito tempo. E foi também o dia em que tomei a decisão de retornar. Retornar não apenas à minha terra natal, mas ao centro da história que havia deixado suspensa. Queria compreender o que haviam feito comigo. Queria descobrir se outras mulheres tinham passado por experiências semelhantes, e, acima de tudo, queria justiça. Mas não poderia voltar como Helena. Esse nome carregava demasiadas recordações dolorosas. Retornei como Maria da Conceição Oliveira, identidade nova, vida nova, mas com a mesma alma inquieta. Consegui um contrato temporário no Hospital de Santo Antônio, o mesmo estabelecimento. Entrei usando uniforme branco impecável, cabelo cuidadosamente preso e crachá no peito. O ambiente me pareceu menor do que eu recordava, mas o aroma característico permanecia inalterado. Cheiro de medicamentos, de pessoas enfrentando dificuldades, de histórias não reveladas. Respirei profundamente e comecei a observar discretamente. Dr. Ricardo ainda trabalhava naquela instituição, mais maduro, cabelos grisalhos, mas mantendo a mesma postura de homem intocável. Era tratado como uma referência inquestionável. As enfermeiras mais jovens o admiravam, as mais experientes o respeitavam com reservas. E as pacientes, bem, as pacientes raramente tinham oportunidade de expressar suas opiniões. Observei jovens como eu havia sido, chegando desacompanhadas, com apreensão nos olhos. Vi mulheres saindo em lágrimas sem conseguir explicar o motivo. E aquela realidade foi corroendo minha paz interior. Comecei a registrar meticulosamente tudo: horários, nomes, comportamentos. Aproximei-me das outras funcionárias com cautela. Gradualmente, algumas começaram a compartilhar confidências em voz baixa, olhando ao redor com receio. Relatos semelhantes surgiram. Situações desconfortáveis, às vezes francamente inadequadas. Exames desnecessariamente invasivos, comentários inapropriados, atitudes humilhantes, tudo ocultado pela autoridade da profissão médica. Era uma rede de silêncio que se estendia por anos, mas eu estava determinada a romper esse padrão. Comecei a gravar conversas discretamente, arquivar documentos, copiar anotacoes importantes. Organizei um pequeno conjunto de evidências escondido dentro de uma caixa de sapatos.
Era meu pequeno santuário de resistência. Enquanto isso, continuava trabalhando, mantendo postura profissional, discreta, determinada. E cada vez que cruzava o olhar com o Dr. Ricardo, percebia que ele não me reconhecia, ou fingia não recordar. Porém, eu sabia quem ele era e estava ciente do que ele havia feito comigo e com tantas outras mulheres. Os dias se arrastavam, mas minha convicção se fortalecia. Um dia recebi a notícia: haveria uma inspeção oficial da Secretaria de Saúde. Era minha oportunidade. Preparei toda a documentação, organizei depoimentos, datas, fiz cópias de segurança, reuni tudo numa pasta simples, marrom, como quem transporta algo extremamente valioso. No dia da visita, solicitei uma conversa reservada com a equipe técnica. Tremia internamente, mas minha voz saiu firme. Entreguei a pasta, apresentei os fatos essenciais, sem demonstrar emoção excessiva, sem expressar ressentimento, apenas comunicando a verdade. Nos dias subsequentes, o hospital vivenciou uma grande turbulência. Convocaram as funcionárias para prestar esclarecimentos. Afastaram o médico de suas funções. A comunidade ficou impactada. Alguns expressaram incredulidade, outros mantiveram-se em silêncio, mas muitas mulheres começaram a se manifestar. Outras histórias vieram à tona, e o que antes era segredo tornou-se assunto de conhecimento público. Ele foi afastado preventivamente e posteriormente, devido a problemas de saúde, passou a cumprir medidas restritivas em sua residência. E foi nesse momento que o destino apresentou uma curiosa ironia na minha vida. Fui designada para supervisionar os cuidados de saúde do Dr. Ricardo Monteiro em sua residência. Inicialmente hesitei, mas depois aceitei a atribuição. Não por desejo de retaliação, não por rancor, mas porque queria estabelecer contato visual direto com ele. Queria que ele soubesse que eu não havia sido derrotada e que estava ali, viva, íntegra, cuidando profissionalmente mesmo de quem nunca demonstrou cuidado com os outros. Ingressei em sua residência como profissional de saúde, e todas as vezes que lhe entregava medicamentos ou verificava seus sinais vitais, percebia em seu olhar um desconforto que não se originava de mal-estar físico. Era o desconforto de finalmente ser reconhecido por alguém que ele tentou desconsiderar. Essa é a segunda parte da minha história. E se você continua acompanhando até este ponto, saiba, a justiça nem sempre é imediata nem simples. Mas ela existe, e às vezes, surge de onde menos se espera, de uma jovem silenciosa que um dia tentaram ignorar. Quando a justiça começou a se manifestar, muitos presumiram que minha história havia chegado ao fim. Mas o que poucos compreendem é que para quem carrega uma ausência profunda no coração, a justiça nunca representa um ponto final. Ela é apenas uma vírgula na narrativa. Porque mesmo quando o mundo reconhece o que lhe foi retirado, ainda permanece o vazio dentro de você. E meu vazio tinha nome, tinha data específica, tinha suspiros contidos em meu peito. Era minha filha. Depois que o Dr. Ricardo foi afastado e as investigações ganharam forma concreta, um silêncio peculiar pairou sobre o hospital. Um silêncio tenso, como aquele que antecede grandes tempestades. As pessoas me observavam de maneira diferente, algumas com admiração sincera, outras com certo receio, outras tantas com aquela desconfiança que invariavelmente surge quando uma mulher decide não mais se calar. Mas eu continuei cumprindo minhas obrigações, plantão após plantão, procedimento após procedimento. Fiz questão de manter a postura profissional, o uniforme sempre impecável e a cabeça erguida. Porque mais do que provar algo para os outros, eu precisava provar para mim mesma que eu podia ocupar aquele espaço novamente. E agora, como protagonista da minha própria trajetória. Foi numa manhã de sábado, daquelas quentes e abafadas, que uma nova paciente deu entrada no hospital. Jovem, aproximadamente 20 anos, em trabalho de parto avançado. A equipe se mobilizou rapidamente e eu acompanhei o atendimento. Era minha área de responsabilidade. Quando entrei na sala, vi o medo estampado em seus olhos. Era como contemplar meu próprio reflexo muitos anos antes. Segurei sua mão, respirei profundamente e disse suavemente: "Você não está sozinha, tudo ficará bem."
O bebê nasceu saudável, forte. A mãe chorou emocionada. Eu compartilhei suas lágrimas, e ali naquela sala iluminada pela luz matinal do sol, experimentei uma sensação que há muito tempo não vivenciava: esperança. Nos dias que se seguiram, comecei a pensar com maior intensidade em minha filha. Onde estaria vivendo? Como seria sua vida? Estaria feliz? Teria constituído família? Será que sentia minha ausência mesmo sem me conhecer pessoalmente? Essas indagações começaram a ocupar todos os espaços mentais que antes estavam dominados pela tristeza. Era como se, ao encerrar um ciclo, tivesse iniciado outro. E esse novo ciclo me convidava a buscar respostas. Comecei pela assistente social que havia me pressionado a assinar aqueles documentos tantos anos atrás. Não sabia se ela ainda vivia, se permanecia na região, mas estava determinada a encontrá-la. Descobri que havia se aposentado e residia atualmente na capital do estado. Embarquei num ônibus com minha modesta mala e um caderno para anotações. Não sabia o que encontraria, mas sabia que precisava tentar. O reencontro foi desconcertante. Ela me reconheceu imediatamente. Seus olhos se umedeceram. Eu esperava sentir ressentimento, mas observei em seu semblante algo próximo ao arrependimento. Disse que se lembrava perfeitamente de mim, que era muito jovem na época e que apenas seguia orientações superiores, que havia recebido instruções para acelerar processos de adoção, especialmente envolvendo mães jovens em situação vulnerável. Revelou que minha filha foi entregue a uma família da região sudeste, pessoas de boas condições financeiras e aparentemente bem-intencionadas, como ela repetiu diversas vezes. Mas o que mais me impactou foi quando ela mencionou que o nome da criança foi alterado imediatamente. Clara, ela sussurrou, como quem finalmente liberta um segredo há muito guardado. Retornei para casa com esse nome ecoando em minha mente. Clara. Era como se uma nova possibilidade tivesse surgido. Dediquei dias buscando informações, conversando com conhecidos, estabelecendo contato com antigas colegas da área de saúde, até que um contato me apresentou a uma advogada especializada em direitos humanos, doutora Teresa Campos, que trabalhava com casos de adoções realizadas em circunstâncias questionáveis. Compartilhei minha história com ela. Ouviu toda a narrativa sem interrupções. Ao final, declarou simplesmente: "Vamos encontrar sua filha. Isso é uma promessa." Com sua assistência, iniciamos a busca por registros, cruzamento de informações, pesquisa em arquivos antigos. O processo era complexo, demorado e repleto de obstáculos, mas cada documento localizado representava um fragmento de mim sendo recuperado. E então veio a confirmação. Clara havia sido registrada na região sudeste como filha de um casal de profissionais da área médica. Cresceu com acesso à educação de qualidade, teve oportunidades de viagens internacionais, formou-se na universidade, e o que me deixou em profunda reflexão silenciosa por longos minutos foi descobrir sua escolha profissional, médica, especializada em saúde da mulher, com ênfase em assistência humanizada ao parto. Era como se, mesmo distante, mesmo sem conhecimento da própria origem, minha filha tivesse seguido um caminho semelhante ao meu, mas com possibilidades mais amplas, mais libertadoras. A advogada buscou intermediar um encontro com toda a sensibilidade necessária. Clara aceitou me conhecer, mas expressou o desejo de que o processo fosse gradual. Comunicou que precisava assimilar tudo conforme seu próprio ritmo. Compreendi sua posição. Era uma situação emocionalmente intensa para ela também. Combinamos de nos encontrar em um centro comunitário que ela apoiava, um espaço acolhedor, repleto de plantas ornamentais, com aroma agradável de ervas e essências naturais. Quando entrei, avistei uma mulher alta, de cabelos escuros e postura confiante. Não tive dúvidas. Era ela. Não nos abraçamos imediatamente. Permanecemos uma diante da outra, em silêncio contemplativo. Depois ela me ofereceu uma xícara de chá e nos sentamos lado a lado. Falei apenas o essencial. Disse que ela sempre foi profundamente amada, mesmo à distância, que eu havia enfrentado dificuldades, sobrevivido,
e que agora desejava apenas conhecê-la. Ela me observou silenciosamente, com um olhar atento. Depois respirou profundamente e disse: "Obrigada por ter vindo ao meu encontro." Foi apenas isso, mas significou tudo. Gradualmente, fomos nos aproximando, sem pressa, sem exigências mútuas. Ela compartilhou aspectos de sua vida, seus desafios, suas descobertas pessoais. Eu relatei minha jornada, minhas lutas, o silêncio que precisei romper para chegar até aquele momento. Em um desses encontros, ela segurou minha mão e disse: "Acredito que de alguma forma sempre estivemos conectadas." Nesse ponto da minha existência, compreendi que nem todas as marcas desaparecem completamente. Algumas permanecem para sempre, mas deixam de causar sofrimento e nos recordam que conseguimos superar adversidades. Minha filha estava ali, viva, forte, dedicando-se a cuidar de outras mulheres como eu. Era mais do que eu poderia ter imaginado. E mesmo que os anos perdidos jamais pudessem ser recuperados, tínhamos o presente. Essa etapa da história foi como um segundo nascimento, mas desta vez não houve dor, houve renovação. Mesmo após o reencontro com minha filha, mesmo com a justiça alcançando aquele homem, descobri que existem feridas que a verdade não cicatriza completamente. Ela proporciona alívio, certamente, ela liberta, mas não elimina todos os vestígios. A verdade é como uma forte chuva, carrega embora o que estava deteriorado, mas também revela o que permaneceu danificado. Clara passou a me visitar com maior frequência. Trazia livros interessantes, plantas ornamentais, receitas de infusões medicinais. Às vezes apenas sentava-se comigo em silêncio, contemplando o jardim. Ela era prática, objetiva, mas guardava uma sensibilidade que se manifestava nos pequenos gestos. Quando ajustava um chale sobre meus ombros, quando me chamava respeitosamente de Dona Helena, com aquele tom cuidadoso, como quem ainda não se sentia completamente vontade para me chamar de mãe. Eu compreendia sua hesitação. A ausência prolongada deixa suas marcas. E eu não desejava apressar o processo, queria apenas desfrutar da sua presença. Ainda que reservada, ainda que cercada de cuidados mútuos. Foi ela quem me apresentou o convite mais desafiador da minha vida. Em uma tarde tranquila, enquanto compartilhávamos um café, ela mencionou que participava de um projeto nacional de humanização da assistência ao parto. Profissionais diversos, médicos, enfermeiras, doulas, advogados, todos comprometidos em transformar um sistema que ainda silencia muitas mulheres. Comentou que minha experiência pessoal representava um exemplo significativo, que minha história, apresentada adequadamente, poderia impactar positivamente muitas vidas. E então formulou a pergunta: você aceitaria compartilhar seu depoimento em um congresso médico na capital federal? No momento, senti falta de ar. Imagens rápidas passaram por minha mente. Eu na cama hospitalar, com o corpo fragilizado, com o olhar perdido. Pensei em recusar, em recuar. Mas então recordei daquela jovem que fui, sozinha em um quarto frio, sem compreender o que estavam fazendo com ela. E reconheci que devia isso a ela. Não por visibilidade, não por revanchismo, mas porque precisamos restaurar a voz daquelas que tiveram tudo arrancado de si. Eu aceitei. Minha voz saiu quase inaudível, mas determinada. Durante os preparativos para a viagem, algo inesperado aconteceu. Fui convocada pela direção do hospital. Presumi que fosse relacionado ao evento, mas era outro assunto. Informaram-me que o Dr. Ricardo Monteiro, já afastado de suas funções e com restrições de locomoção, apresentava deterioração em seu estado de saúde. Necessitaria de assistência contínua e especializada. E por uma extraordinária coincidência do destino, eu era a profissional mais capacitada para assumir essa responsabilidade. Inicialmente, recusei. Argumentei que seria eticamente questionável, que havia um histórico pessoal com o paciente, mas a resposta foi contundente. Você é a única com experiência suficiente, e se recusar, poderá parecer uma decisão baseada em questões pessoais. Isso poderia prejudicar sua reputação profissional. E ali, mais uma vez,
precisei tomar uma decisão crucial. Eu poderia recusar e teria pleno direito, mas sabia que se aceitasse essa atribuição, teria a oportunidade de demonstrar a força de uma mulher que superou adversidades e demonstrar isso não apenas para ele, mas principalmente para mim mesma. Aceitei a missão. Retornei àquela residência vestindo meu uniforme profissional, com a postura digna. Encontrei um homem transformado, mais vulnerável, mais silencioso, mas com o mesmo olhar característico. Ele me reconheceu, não pronunciou meu nome, mas sua expressão comunicou tudo. Havia temor, havia culpa, havia a sombra de tudo que tentou ocultar. Realizei meu trabalho como sempre fiz, com ética, com técnica, com determinação. Mas interiormente, cada contato representava uma batalha pessoal. A mão que verificava sua pressão arterial era a mesma que um dia implorou para não assinar documentos. E cada vez que ele fechava os olhos para receber medicação, eu visualizava aquela jovem deitada em uma cama hospitalar desejando apenas ser ouvida. Um dia, durante um dos procedimentos, ele tentou falar. A voz debilitada, arrastada, disse apenas: "Eu não imaginava que você retornaria." Não respondi verbalmente. Apenas ajustei sua posição no leito e continuei em silêncio. Eu não necessitava de sua confissão. Não precisava de lágrimas ou pedidos de perdão. Minha vitória consistia em estar ali íntegra, ter sobrevivido ao que ele presumiu que me destruiria. Enquanto isso, os preparativos para o congresso prosseguiam. Clara me auxiliou na elaboração da apresentação. Sugeriu que eu narrasse tudo com minhas próprias palavras, ao meu modo. Nada excessivamente técnico, apenas a verdade vivida. Escrevemos juntas, entre lágrimas e sorrisos discretos. E no dia da viagem, ela me acompanhou ao aeroporto pela primeira vez. Senti-me como uma criança novamente, observando tudo com admiração, apreensão e curiosidade. E no fundo, uma estranha sensação de que aquela jovem Helena, rejeitada no passado, estava seguindo junto comigo. O evento representou um impacto significativo. Profissionais de saúde e especialistas de todo o país. Inicialmente me senti deslocada, mas quando chegou meu momento de falar, algo se transformou. Subi ao palco com as mãos úmidas de nervosismo, o coração acelerado, e então comecei a compartilhar minha história, minha verdade, da maneira como vivi, da maneira como sofri. Relatei sobre o quarto hospitalar sombrio, o parto traumático, a filha separada e a reconstrução posterior. Falei sobre o hospital, a profissão e o reencontro com aquele que me causou sofrimento. E finalmente expressei algo que nunca havia verbalizado. Eu perdoo, não por ele, mas por mim mesma. O auditório permaneceu em silêncio absoluto, e então um aplauso tímido começou. Propecu-se, intensificu-se. Observei rostos emocionados, vi mulheres levantando-se, vi olhos maiedos. E naquele momento, pela primeira vez, senti que a dor havia se transformado em semente, que algo novo brotaria dali e que minha história, finalmente, estava contribuindo para algo maior que eu mesma. Após aquele dia, recebi convites para outros eventos, mensagens de apoio, gestos de solidariedade. Mulheres de diversas regiões do país entraram em contato comigo, compartilharam experiências semelhantes, solicitaram orientação. Outras simplesmente desejavam ser ouvidas, e eu escutei atentamente. Porque aprendi que o silêncio só beneficia aqueles que causam dano, e eu não permaneceria mais em silêncio. Ao retornar a Santo Antônio, tomei uma decisão definitiva: solicitar minha aposentadoria do hospital. Mas antes, pedi para ser realocada temporariamente na unidade de obstetrícia. Queria concluir meu ciclo profissional ali, onde tudo começou. Durante aquele último mês, apliquei os ensinamentos de minha avó. Conversei com as jovens gestantes, estabeleci contato físico respeitoso, segurei mãos trêmulas, afirmei que elas eram fortes, que mereciam ser tratadas com dignidade. E no último parto que acompanhei profissionalmente, experimentei algo que há muito tempo não sentia: serenidade. Essa foi a fase mais desafiadora da minha existência. Não pelos eventos negativos que me afetaram,
mas por tudo que precisei reconstruir sozinha. Mas agora, em retrospectiva, percebo que não estou mais sozinha. Tenho minha filha, tenho a solidariedade de outras mulheres, tenho minha história pessoal, e isso ninguém pode retirar de mim. Eu acreditava que já havia enfrentado o pior, que após reencontrar minha filha, denunciar comportamentos inadequados e transformar minha dor em expressão verbal, não restaria mais nada que pudesse me surpreender. Porém, aprendi que o passado não desaparece simplesmente porque decidimos seguir adiante. Às vezes ele ressurge, não com estridência, mas com silêncio, não com hostilidade, mas com um olhar. E foi esse olhar que me desafiou mais intensamente que qualquer ferida antiga. Desde minha aposentadoria, meus dias haviam se tornado mais tranquilos. Meus pés, que tanto percorreram os corredores hospitalares, agora caminhavam lentamente pelas trilhas do meu jardim.